Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45 em diante. Quem achou pode dizer, eu achei? Se você não achou, não tem problema, pode acompanhar pelo telão aqui atrás. Você que está em casa, acompanhe no seu smartphone, no seu celular. E o texto sagrado diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio que temos nessa noite de meditar nessa palavra, de expor, de ouvir essa palavra. Ainda podemos ouvir aqui, ou podemos ouvir através das redes sociais, mas, acima de tudo, o que é mais importante é que a Tua voz ressoa no nosso coração. E o Teu Espírito Santo é capaz de transformar essas letras em vida para cada um daqueles que estão escutando. E é isso que eu peço que aconteça pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é bastante conhecido pelo seu milagre final aqui. Jesus foi ter com os seus discípulos andando por sobre as águas, né? E é tão interessante que Jesus estava animado, porque a ideia dele era passar na frente do barco. Ele estava empolgado, você fica imaginando, ele não devia estar andando devagar, ele devia estar correndo sobre as águas, a intenção era passar na frente daquele barco, só que de longe os discípulos viram alguém andando sobre as águas, e aqueles discípulos que ainda não eram crentes convertidos, não eram cheios do Espírito Santo, já pensavam que era mau agouro, assombração, aí começaram a acreditar nesse tipo de coisa, é um fantasma, e ficaram todo mundo com medo, apavorado. Jesus falou: não, gente, calma, sou eu, tenham bom ânimo. E teve toda essa situação, e tem mais outras situações que não estão narradas aqui por Marcos. Mas a ênfase que eu gostaria de dar não está nesse milagre final. Eu tive o imenso privilégio, em 2020 já acabou, gente? Já, não, graças a Deus. Então, em 2019, eu tive o privilégio de pregar em um barco no Mar da Galileia. E eu fiquei pensando, né, quando fui convidado para esse momento tão especial, no privilégio que era usar aquele púlpito, né, que foi o púlpito de Jesus durante tantas vezes, né? E eu não conhecia a região, eu não conhecia o Mar da Galileia. De certa forma, uma pequena decepção com o tamanho. Não é um lago tão grande assim. Eu estive agora, o Renato, a chacrazinha fica perto do lago da Serra da Mesa. Aquilo é um lago, né, bem grande. O Mar da Galileia é menor, mas tem esse nome de mar. Óbvio que chamam de Mar da Galileia porque é uma região bastante seca, e ter água ali naquela quantidade, aquilo só pode ser um mar.
né? É muita coisa. Mas a topografia do local é bastante interessante. De todas as margens, você consegue olhar de um lado para o outro, você consegue ver o outro lado. Nós saímos da Galileia e fomos até... oh meu Deus, o local onde o Gadareno, até Gadara, né, onde era Gadara, que também fica no outro lado, e dá para você enxergar, e é cercado por montanhas, assim, por morros, né, por montes ali, aquela região. A história aqui passa-se naquele lago, naquele mar, né, no mar da Galileia, e óbvio que foi um privilégio estar pregando, foi extremamente emocionante usar aquele espaço, e eu pensei nesse milagre. E eu fiquei imaginando Jesus andando naquele ambiente ali. Eu falei, deve ter sido um negócio impressionante. Obviamente, aterrador por ser à noite, né, por todo o contexto que estava envolvendo essa situação. Mas o que eu quero destacar é que Jesus, o texto sagrado diz que Jesus compeliu os discípulos a embarcar. A gente não usa essa palavra compelir, esse verbo o tempo todo, né? Eu vou ali compelir, né? Eu vou comer um pedaço de compelimento. A gente não é um negócio que a gente está acostumado, não é uma palavra que a gente está acostumado, não faz parte do nosso vocabulário constante, por mais que você saiba o sentido. O sentido que ela está colocado no texto tem a ver com a ideia de que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Jesus deu uma ordem. Gente, eu quero que vocês embarquem e vão. E por que Jesus deu essa ordem? Possivelmente, pelo que o texto está falando mais na frente, ele queria ficar sozinho. Não é que os discípulos fossem um incômodo para Jesus, mas todos nós precisamos desses momentos a sós com o nosso Pai, como foi ministrado hoje pela manhã, o nosso Pai Celeste. A gente precisa ter essa comunhão com Ele. Precisamos ter esses momentos a sós. Você não precisa pegar subir no morro, mandar a família navegar, ir para o Lago Paranoá. Gente, entra no Lago Paranoá que eu quero orar. Mas a gente, às vezes, precisa de ter um momento sozinho ali, seja no seu quarto, seja pega o seu carro, anda um pouquinho. E foi o que Jesus queria. O texto deixa muito claro que ele estava sozinho. Ele ficou sozinho enquanto ele despediu a multidão e os discípulos entraram no lago, no mar da Galileia, o lago de Genezaré, o nome que você achar melhor. E os discípulos estando ali, Jesus subiu ao monte e foi orar. E se você imagina a situação, a topografia do lugar, de onde Jesus estava, dava para ver o outro lado, né, de dia. Só que o texto diz assim, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Já estava ali no finalzinho do dia. E o texto sagrado diz assim, e vendo-os com dificuldades de remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Gente, vocês parar para pensar o tempo desse negócio. O negócio não foi rápido assim. O trem não foi. No final da tarde, Jesus estava sozinho. E Jesus viu que eles estavam com dificuldade de remar, porque o vento era contrário. Ainda dava para ver. Só que a noite foi caindo, quando não dá para ver mais nada. Não dá para saber. Talvez tivesse ali uma tochazinha, alguma coisinha, né, que desse para fazer, deu um sentido mais ou menos de onde estava o barco, por não ser tão grande assim. Mas à noite é muito difícil você localizar qualquer coisa, né, mesmo num espaço muito pequeno dentro d'água. Mas o que eu quero destacar é essa palavrinha aqui, que é muito comum para nós. O início do versículo 48. Vendo-os. E é sobre isso que eu queria destacar. Que de onde Jesus está, Ele é capaz de ver você. Isso para mim é um motivo de muita alegria. Que de onde Jesus está, Ele estava sozinho, Ele queria orar no monte, mas Ele estava observando os seus discípulos.
E Jesus viu que eles estavam em dificuldade. Jesus é capaz de ver onde você está. Deus é um Deus que vê as nossas dificuldades. Ele não é insensível, indiferente. De onde o Senhor está, Ele está contemplando as adversidades pelas quais você tem passado. Mesmo que aquela dificuldade tenha sido, de certa forma, culpa dele. Como assim? Ele não precisava pedir para os discípulos, eles só estavam ali porque foram empurrados para aquele mar. Você também foi colocado dentro do barco, que eu vou colocar como o barco da vontade de Deus, e foi compelido a navegar pelo próprio Senhor. Mas apesar de muitas vezes você estar achando que está remando sozinho, que a situação está muito difícil, Jesus está vendo você. De onde Ele está te vendo. Ele sabe que os ventos são contrários. Ele sabe das dificuldades que a gente enfrenta na vida. Todos nós. Eu não falo apenas do que nós vivenciamos em 2020, estamos vivenciando ainda em 2021, mas o seu coração. Talvez tenha um vento soprando forte no seu coração, de forma contrária ao propósito de Deus. Talvez na sua família, dentro ali de casa, sem que ninguém saiba, há um imenso vento soprando contra aquilo que você acha que deveria ser o ideal para você, aquilo que você sonhou, aquilo que Deus planejou. Está acontecendo, talvez as pessoas não saibam, mas Jesus está vendo. Jesus sabe do que você está passando. Jesus vê o que você está passando. Ele não apenas vê, mas Ele age. Porque o texto diz que, quando foi a 4ª vigília da noite, Jesus tomou uma decisão de descer correndo, e o texto diz assim: e vendo-os com dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eu fico pensando, no momento, Jesus tinha uma necessidade, ele precisava orar, conversar com o Pai, mas o seu olho estava ali. Meus discípulos estão no meio desse mar. Os meus discípulos estão lutando contra o vento. Aí Jesus foi na sua vigília com o Pai, mas quando ele viu que a coisa estava ficando muito difícil, ele desceu, e o texto deixa muito claro, ele queria passar na frente dos discípulos. Eu posso inferir, concluir que Jesus estava com pressa. Ele queria que eles tivessem tranquilidade, que eles tivessem... Aí eu fico pensando, só de uma forma assim, alegórica, que talvez você esteja remando aí com toda dificuldade, achando que está demorando, porque você já passou pelo primeiro momento, pelo segundo momento, pelo terceiro momento, eles estavam na 4ª vigília, quase no raiar do sol do outro dia. Talvez você esteja achando que está demorando demais, mas você não sabe, Jesus está correndo na sua direção. Talvez ele esteja correndo e o desejo dele é passar na sua frente, para que você veja, eu estou aqui, não se preocupe, não se preocupe. Eu amo esse texto por todos os momentos, mas por esse especialmente. Por ver um Jesus que se importa, que quer cuidar da gente, mesmo que a gente não entenda a sua metodologia, mesmo que não seja claro o seu caminho para nós, como não foi para os discípulos. Não era óbvio que Jesus estava intervindo naquela situação. Não era óbvio que havia uma ação sobrenatural para eles. Eles ficaram tão preocupados e tão aterrorizados com o momento, que eles atribuíram até a coisas ruins. Em vez de agradecer, eles gritaram, apavorados, aterrorizados. Mas isso não tira a beleza do texto, porque independente se você está achando que Deus está agindo ou não, Ele está indo ao nosso encontro, pela sua misericórdia e graça. Talvez não no momento que a gente esperava, talvez não no momento que a gente idealizou, mas uma coisa eu sei, eu estou falando de forma figurada, óbvio. No coração de Jesus há uma inquietação
para que Ele chegue logo ao seu encontro, para que você perceba a sua presença e que você possa descansar. Todos ficaram aterrados à vista dele, mas não sabiam ainda. Mas ele logo lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vento soprando, né? Aqui não fala que era uma tempestade, fala só que está um vento. Tem outros textos que falam de tempestade, mas eu vou me ater ao que está falando Marcos, porque um vento em tempestade faz pouca diferença nesse episódio aqui. Só para você ter uma ideia, em uma das nossas conversas, dessas conversas de madrugada lá, com o Renato e com o pessoal que estava lá, à beira de uma mesa, eu conversei com um pescador, o nome dele é Bila, o apelido, né? Isso não deve ser o nome, é o apelido. E ele falando a respeito de uma tarde que ele estava pescando, e estava o céu aberto, tudo tranquilo, ele viu de longe assim, umas nuvens escurecendo. Em poucos minutos, assim, coisas de minutos, ele, para você ter ideia como foi tão rápido, ele, um pescador experiente, ele não conseguiu puxar todas as iscas e desamarrar o barco dele. Veio um vento só. E o vento bateu no barco dele. Ele falou que a onda era tão grande que o barco saía da água e voltava para a água. Saía da água, voltava para a água. Esse negócio foi tão complicado que queimou o motor dele, que esse motor não pode funcionar sem água. E aí o barco virou, amarrado, virou. E ele caiu, saiu nadando, tentando, achou um canto lá para se salvar. Ele, depois que deu uma melhorada, ele lembrou que do outro lado, assim, um pouco perto, estava um outro amigo dele. Quando ele chegou lá, o cara estava cantarolando, tranquilo, tomando um refrigerante. E tal, ele falou, a bagunça que está acontecendo aqui. Ele falou, não, o vento não chegou aqui, não. Nem sabia que estava tendo isso. Eu, pensando nisso, quando Marcos fala que veio um vento, às vezes você fala, gente, era só um vento. E eu não estou sentindo esse vento todo. Mas talvez a pessoa que está do seu lado está lutando contra um vento. O barquinho dele está balançando de um lado para o outro, ele mal consegue respirar. Por isso que a gente, às vezes, não percebe. Você fala, poxa, não acho que não é para mim essa mensagem. Eu devia ter ficado em casa. Será que valeu a pena ter vindo? De repente, não foi para você. Mas é para alguém aqui nessa noite, que está lutando. E Jesus está correndo para te encontrar. E o texto sagrado diz o seguinte, que Jesus queria estar com eles. Porque, a despeito de toda aquela coisa, diz a palavra que Jesus subiu no barco. Não está diferente, assim, se você fosse Jesus, você poderia fazer diferente? Para ter tranquilo. Já tentou, falando de barco demais, né? Já tentou subir num barquinho? Claro, Jesus estava em cima da água, tem uma certa vantagem quando você está embaixo. Mas um barco balançando no meio do lago é muito difícil. Quando você quer trocar de um barco para o outro, por exemplo, gente, é aquele negócio, você vai, fica nos dois pés, aí volta e tal, e quanto mais você é inseguro, mais difícil fica. Mas Jesus, eu acho que o desejo de estar com os discípulos era tão grande que com o vento e tudo ele subiu e entrou no barco. Talvez alguém poderia pensar, mas ele podia ter cessado o vento primeiro, acalmar a coisa. Calma, para o barquinho, agora eu vou subir. Mas eu não quero ficar chutando os motivos de Jesus, e não é essa a intenção. Mas o fato é que ele fez assim. Ele entrou no barco enquanto a situação ainda estava complicada. E talvez isso tenha um significado muito especial para nós. Que o que traz paz ao nosso coração, ou o que precisa trazer paz ao nosso coração, é a presença do nosso amado Jesus. Mesmo que o vento esteja soprando, Jesus vai pular no barco aí de qualquer momento. A qualquer momento ele entra, o vento continua soprando, mas agora está diferente. Jesus está com você. Mas eu não estou percebendo isso, ele está correndo, calma, ele vai chegar. E quando chegar, ele entra. E aí ele toma conta da situação. Porque assim que Jesus entrou no barco, o vento cessou. E apesar daqueles discípulos ainda estarem incrédulos, esse milagre aqui não é um milagre em resposta à fé de ninguém. E o autor diz claramente,
Fala assim, olha, eles ficaram tão atônitos, eles ficaram assim, fora de si, porque eles ainda não tinham nem digerido o milagre mais recente, que era da multiplicação dos pães. Eles não estavam aqui cheios de fé, cheios, né? Não, esse milagre foi feito não em resposta à fé, mas esse milagre é um resultado da compaixão de Jesus. Esse milagre aqui é um resultado tão somente da compaixão, do amor e do poder de Jesus. Porque às vezes, quando nós estamos numa tempestade, nós nos culpamos pela falta de fé. A gente fica assim, mas será que não está acontecendo nada? Porque eu não tenho fé? Será que é minha fé que está fraca? Talvez sim. E vários milagres são em resposta à fé. Mas algumas vezes isso é independente da sua fé. É a compaixão de Jesus que o move para nos ajudar. De onde Jesus está, Ele está contemplando você. Ele está vendo as suas dificuldades. Ele está vendo a sua incapacidade de continuar remando diante de ventos tão contrários. E como nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho, eu não quero terminar apenas me referindo a esse texto, mas esse texto também me remete à ação do nosso Deus e Pai, por amor de nós. Porque de onde Ele está, de onde Ele estava, Ele viu que a humanidade estava perdida, que a humanidade não conseguiria sair daquela situação sozinho. Mas de onde Ele está, Ele enviou o seu Filho amado, para que Ele resgatasse e resolvesse o nosso maior problema. O nosso maior problema, que as dificuldades são problemas, mas o nosso maior problema é a nossa incapacidade de nos reconectarmos com o nosso Pai. Mas Jesus Cristo veio, Jesus Cristo desceu da sua glória, desceu do grande monte de onde Ele estava e veio ao nosso encontro e transformou as nossas vidas, para que eu e você tivéssemos vida, e como eu falei hoje pela manhã, vida em abundância, uma vida plena. E conversando também com uma pessoa lá em Catalão, a gente estava falando a respeito disso, e alguém falou assim, eu acho que todo ser humano deve correr, não é uma pessoa evangélica, todo ser humano deveria correr só atrás da felicidade. As pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, de emprego, de tal, a pessoa tem que correr atrás da felicidade. E foi baseado na resposta, na nossa conversa que eu ministrei hoje de manhã, porque eu falei para ele assim, mas o que é felicidade para você? O que seria felicidade? O que é ser feliz? É a ausência de problemas? É a ausência de vento contrário? Não falei assim, mas nesse sentido. O que é felicidade? Se felicidade for um estado de espírito, se felicidade for um local onde se chega, nós temos um problema. Porque a partir do momento em que você encontrar a felicidade, que você chegar no ponto em que você diz assim, eu encontrei a felicidade, você acaba de perder o propósito de viver. Porque se o seu propósito de vida é a busca da felicidade, você encontrou, acabou o propósito. Não tem mais sentido. Aí eu falei, por isso que felicidade, ao meu ver, não tem a ver com um local, com um estado, com um momento na vida em que você está com ausência de problemas. Felicidade, ao meu ver, é uma pessoa, é Jesus Cristo, que nos convida para uma caminhada. E Ele entra na nossa vida através da nossa entrega, da dedicação, do arrependimento. Ele entra, restaura a nossa vida e nos convida para uma caminhada que começa de forma plena quando a gente conhece Jesus e termina aqui na terra quando estaremos para sempre com o Senhor. Eu desci lá do monte para que você tenha vida. Eu entrei no barco da sua vida para que você tenha vida e a tenha em abundância. Uma vida plena. A despeito de todo problema, de toda dificuldade,
nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que para mim viver é Cristo. A vida que interessa, a vida que nos interessa, é a vida que nós temos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conceda a sua graça, que o Senhor renove o nosso coração e nos encha dessa esperança. Amém? Vamos ficar em pé.